Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aos Embaixadores de Cristo. É aqui que você recebe algo novo todos os dias para edificar a sua vida. E o melhor, direto da Palavra de Deus. Eu sou o Axel e se prepare para a mensagem de hoje, porque o nosso tema é Conhecendo Jesus de Verdade. E como base dessa história eu quero compartilhar com vocês João capítulo 5, onde a gente vai ver a história do paralítico de Betesda. Nesse capítulo também a gente vai ver Jesus conversando com os judeus, os especialistas da lei, porque eles o repreendiam Jesus, porque Jesus estava curando no sábado. Então no capítulo 5 de João a gente vai ver a história desse paralítico de Betesda. Jesus então sobe para Jerusalém para uma festa que acontecia ali, e perto do portão das ovelhas a Bíblia vai nos dizer que existia um lugar chamado Betesda pelo hebraico. Esse lugar havia 5 entradas, e ali neste lugar vivia centenas e milhares de enfermos, porque ali havia o mover das águas, um anjo descia, movia as águas, e o primeiro que entrasse nesse tanque, nessas águas, seriam curados de qualquer doença. E ali havia um paralítico que tinha 38 anos que ele estava naquele estado. Jesus então, sabendo do estado daquela pessoa, se aproxima desse paralítico e pergunta: o que eu queres que eu te faça? Porém, o paralítico não sabia quem era Jesus. Então ele começa a conversar com Jesus como se fosse uma conversa com qualquer pessoa. E aquele homem fala: toda vez que eu tento entrar nas águas, vem outro e entra no meu lugar. Não tem ninguém que me ajude a entrar lá. Ou seja, a resposta daquele homem para Jesus era: me ajude a entrar no tanque quando as águas se mover. Mas Jesus tinha algo muito maior para aquela pessoa. Então Jesus falou: levante, pega a sua maca, pega a sua cama e ande. E imediatamente aquele homem foi curado. Aquele homem levantou, pegou a sua maca e começou a andar. Os judeus viram aquilo acontecendo, viu aquele homem caminhando com a maca na mão e perguntou: hoje é sábado, você não pode andar com a maca por aí. E aquele homem responde: o homem que me curou pediu que eu pegasse a minha maca e levantasse e andasse. Então os judeus perguntam: quem é este homem? E o homem que foi curado não soube responder quem era Jesus. Não soube dizer o nome de Jesus porque ele não conhecia Jesus. Mais tarde Jesus encontra aquele homem no templo e fala: olha, você está curado. Não volte a pecar para que não lhe aconteça algo pior. Então aquele homem soube que Jesus o curou e foi correndo aos judeus dizer que Jesus o tinha curado. E aqui a gente vê mais um indício que aquele homem não conhecia Jesus, porque quem estava há 38 anos, paralítico em uma cama, esperando mover das águas para ser curado, a gente entende que ele não tinha nenhum tipo de emprego, a gente entende que ele não tinha nenhum tipo de responsabilidade para sustentar alguém, alguma casa. Então, se aquele homem conhecesse Jesus de verdade, o que ele faria naquele momento não era contar aos judeus a respeito de Jesus, e sim caminhar com Jesus, se tornar discípulo de Jesus, se tornar servo de Jesus. E a mensagem que eu quero passar para você a respeito dessa passagem, dessa história de João capítulo 5 é que Jesus, ele não vai se mover por demanda, por emoção ou por pressão. Jesus se move por um propósito. Aquele lugar onde Jesus curou aquele paralítico estava cheio de enfermos e era o momento exato para Jesus cumprir o seu propósito aqui neste lugar e sair curando pessoas e sair transformando a vida de pessoas. Com certeza, se Jesus fizesse um grande mover naquele lugar, muitos creriam nele e caminhariam com ele. Porém, Jesus vai lá de forma camuflada, vamos dizer, cura aquele paralítico e desaparece na multidão. Ou seja, ninguém conseguiu ver o que Jesus estava fazendo naquele lugar. E por que isso acontece, gente? Porque antes de Jesus sair em missão, ele orava ao Pai. Não para pedir algo a Deus, e sim para saber o que Deus já estava fazendo naquele lugar.
e onde ele deveria estar para que ele sempre estivesse dentro da vontade do Pai. E sabe o que acontece com a gente hoje? Muitos de nós somos tocados pelo poder de Jesus, mas não conhecemos a Jesus. Porque para conhecer Jesus de verdade é necessário que formemos uma aliança com Ele, onde é necessário um compromisso da nossa parte, para que Ele nos envolva na obra que Ele já está fazendo. Precisamos entender que não é sobre o que nós queremos fazer para Deus, e sim sobre o que Ele já está fazendo e aonde devemos estar para servir. Às vezes nós queremos tanta coisa e não damos continuidade naquilo que Deus já está fazendo, naquilo que já está acontecendo naquele lugar. O que nós precisamos é buscar o direcionamento de Deus e não a confirmação de Deus. O nosso eu quero deve desaparecer para que o eu sou apareça em nós. Enquanto a gente ficar focado em fazer, não vamos dar espaço para Deus fazer em nós a vontade dele. E é muito clara a diferença entre as pessoas que não conhecem Jesus e as que conhecem Jesus. Porque as que não conhecem Jesus só têm informações sobre ele. Mas as que conhecem Jesus verdadeiramente têm um relacionamento com ele. Não adianta nada a gente estar aqui de domingo a domingo ouvindo sobre Jesus, ouvindo tudo o que Ele fez e tudo o que Ele pode fazer em nossa vida, se quando a mensagem acaba, nós não temos vontade de saber mais sobre Ele e de fato criar um relacionamento com Ele. E sabe por que isso acontece? A resposta é muito simples. Nós só não conhecemos a Deus de verdade porque nós não estamos dispostos a ouvir a verdade ao nosso respeito. Deus não vai falar para nós o que nós queremos ouvir. A palavra de Deus sempre vai nos dizer o que nós precisamos ouvir. Por mais dolorosa que seja, Ele sempre vai nos dizer o que nós estamos precisando ouvir naquele momento. E por mais que você não entenda, creia, confie, se jogue nos braços de Jesus, pois somente Ele pode nos dar a vida eterna. Eu preciso que você entenda através dessa mensagem que para conhecer Jesus é necessário um relacionamento e não só informações. Para conhecer Jesus de verdade é necessário que através daquilo que Ele fez em nossa vida, nós o servimos em espírito e em verdade. Não podemos fazer igual aquele paralítico de Betesda que ao saber que foi Jesus que curou, ao invés de servir Jesus, ao invés de caminhar com Jesus, ao invés de criar um relacionamento com Jesus, ele foi contar aos judeus. Ele saiu correndo da presença de Jesus para contar aos judeus que foi Jesus que o curou. Não. O que devemos fazer quando Jesus cura nós, o que devemos fazer quando Jesus nos alcança, é correr para a presença de Deus e buscar um relacionamento com Ele. Nós precisamos deixar o nosso eu quero para trás e começar a entender que o eu sou precisa estar sobre nós. Jesus quer um relacionamento com você. Jesus, Ele quer de fato transformar a sua vida. Jesus, Ele quer que você o busque em espírito e em verdade. É isso que nós precisamos. Algumas mensagens atrás eu ministrei sobre a samaritana. Uma mulher adúltera que sai da sua cidade e encontra Jesus no poço de Jacó. E a partir daquele momento ela volta como uma ministra da palavra do Senhor e fala aos samaritanos que encontraram Jesus. Aquela mulher só largou tudo para trás e voltou para aquela cidade para falar sobre Jesus, porque ela teve um encontro genuíno com Ele. E para aqueles samaritanos acreditarem naquela mulher, algo devia estar diferente naquela mulher, porque ela não tinha credibilidade nenhuma naquela cidade. Porém, quando ela volta e fala, eu encontrei Jesus, Ele disse tudo ao meu respeito, aqueles homens daquela cidade acreditam naquela mulher e vai de encontro a Jesus. Algo diferente estava naquela mulher, porque agora, a partir daquele momento, ela não só conhecia Jesus, mas também ela tinha um relacionamento com Jesus.
Porque a vontade dela não era só contar o que Jesus falou sobre ela, mas sim trazer aquelas pessoas para a presença de Jesus. E é isso que nós devemos fazer, não é só sobre contar o que Jesus tem feito em nossa vida, o que Jesus revelou em nossa vida, e sim trazer as pessoas para a presença de Jesus. Nós precisamos ter esse relacionamento com Jesus, para que as pessoas possam ver em nós a transformação que Jesus fez em nossa vida. Olha a diferença entre esses dois personagens. A mulher só ouviu Jesus falar a respeito dela. O homem foi curado de uma enfermidade há 38 anos que estava na vida dele. Olha a transformação que esse homem recebeu, e a única coisa que ele conseguiu fazer foi apenas denunciar Jesus aos judeus, aos que diziam especialistas da lei, mas também não criam em Jesus. Então, o que eu preciso que você entenda através dessa mensagem nesse dia é que a partir do momento que Jesus nos encontra, a partir do momento que você está ouvindo essa mensagem, Jesus está te encontrando neste lugar. E o que nós precisamos fazer é criar um relacionamento com Ele. E o que nós precisamos fazer é deixar o eu quero de lado e começar a ouvir o eu sou em nossa vida. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos buscar em Jesus. Nós não precisamos buscar mais as confirmações do que nós queremos, e sim o direcionamento do que Ele já está fazendo neste lugar para a nossa vida. Nós precisamos querer nos envolver na presença de Deus e não só querer fazer, porque às vezes o que você está fazendo, por mais que seja para Deus, não é o que Deus quer fazer neste lugar. Você consegue entender isso? Nós precisamos conhecer Jesus de verdade. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com essas pessoas nesse dia. E em nome de Jesus, o Senhor possa derramar sobre nós a direção do Espírito Santo, e que nós possamos neste momento entender o que o Senhor já está fazendo neste lugar, e onde possamos nos envolver nas Tuas obras e não sobre o que nós queremos fazer. Senhor, que o nosso eu caia por terra, e que o seu eu, o que a Sua presença se derrame sobre nós. Que não seja nós, Senhor, mas sim o Senhor através de nós. E nós possamos entender, Senhor, que a partir do momento que tivermos um relacionamento com o Senhor, a Sua presença em nossa vida será real. E a partir dessa união, desse relacionamento, o Seu direcionamento sobre nós será muito mais claro. Então vamos poder enxergar o Seu caminho para nós. E começaremos a caminhar na direção que o Senhor quer que nós caminhemos, Senhor. Senhor, eu quero Te agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus.